queridos alinhados, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que prazer poder estarmos aqui mais uma vez para compartilhar histórias e momentos especiais com vocês. Todas as quartas-feiras a gente tem esse encontro que é tão especial para a gente, né? Hoje não vai ser diferente. A gente convidou ele, que eu conheço já há alguns anos, e tenho muita admiração, não só pela pessoa, pela família, mas também pelo trabalho enquanto profissional. O oftalmologista Dr. Getúlio Cardoso é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui no Alinhados. O prazer é meu, Aline. Prazer estar aqui conversando com vocês, falar sobre a visão, esse órgão no sentido que é tão importante na nossa vida. Então, com certeza. Vamos aprender muito hoje. Vamos aprender muito hoje e saber como se prevenir, como cuidar dos nossos olhos. Sempre teve vontade de ser oftalmologista ou quando fez ali medicina ficou, peraí, tenho dúvida. Como é que foi essa história? Não, eu não fazia a mínima ideia de que ia ser oftalmologista. Eu decidi pela oftalmologia, acredito que nos 2 anos, ou nos últimos 24 meses do curso médico. Meu pai, por uma sugestão do meu pai, não sei porquê, ele... ele enxergou além. Eu não sei porquê, mas assim, meu pai, ele tinha uma miopia muito alta, em torno de uns 10, 12 graus de miopia. E ele chegou a fazer, no início, aquela cirurgia da correção de miopia, estava nos primórdios ainda da cirurgia laser, tinha acabado de ser lançada. Eu acho que ele ficou um pouco fascinado com esse tipo de cirurgia naquela época e me sugeriu que fosse conhecer essa parte de oftalmologia. Olha aí, que coisa boa. E aí eu fui conhecer, ele tinha um colega que era oftalmologista e me pediu para que eu acompanhasse. E aí eu fui ver como era a rotina da oftalmologia, o atendimento. Achei interessante, mas assim, quando foi para a parte de cirurgia, foi que eu disse... É isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque assim, apesar de ter feito medicina, eu nunca fui aquele estudante que gostava de ir naquelas cirurgias grandes, cheio de sangue, não sei o quê, risco de vida. Isso nunca me atraiu, dar plantão, emergência. E essa era uma certeza que eu tinha que eu não faria essa área. Entendi. E quando eu vi aquela cirurgia de oftalmologia que um sangramento muito grande você enxuga com 2 cotonetes, eu disse, é isso que eu quero. Que bacana, quer dizer, foi vivenciando uma experiência ali que você acabou se identificando com a oftalmologia. Me identifiquei, aí vi, que envolvia muita tecnologia, né? Você vê o olho ampliado ali no microscópio cirúrgico. Então, assim, eu me encontrei quando eu vi uma cirurgia de oftalmologia. E aí, não largou mais? Não. E aí, quantos anos já de formado? Eu me formei em dezembro de 2000, então eu estou com 23 anos de formado. Nossa, quase 24. Tem uma estrada grande por aí. Tem. Natural de onde, doutor Getúlio? Eu sou de Bezerros. Olha aí, aqui, pertinho da gente. Pertinho, aqui. Pertinho da Isso, gente. minha família é toda bezerrense. Quantos irmãos? Eu tinha um irmão, infelizmente ele faleceu há 2 anos e só restou eu agora. E era médico também? Meu irmão era médico, se formou antes de mim e ele fazia parte de radiologia, ele fazia ultrassom e ele estava na área administrativa lá do Hospital de Bezerros e ele conciliava essas duas coisas, a administração do hospital com a parte de radiologia e ultrassom. E o pai deve ter ficado muito satisfeito você se formando em oftalmologia, né? Meu pai ficou muito satisfeito, minha mãe também, né? Hoje, e naquela época era ainda mais um orgulho muito grande para os pais Sim. verem os filhos fazerem medicina, porque assim, a quantidade de vagas que existia 25 anos atrás, 26 anos atrás, era muito menor. Né? Você vê, na minha época só tinha 2 faculdades, a UFPE e a FESP, que é a UPE no caso, né? E só de passar, porque assim, era uma disputa acirrada. Era uma disputa Hoje você tem faculdades particulares que possibilitam a pessoa fazer medicina, né? Sim, hoje existe um número muito maior de vagas. E, Sim. assim, e é um orgulho. Sim. Hoje, um filho que entra em medicina, minha filha faz medicina, eu tenho um orgulho enorme disso. Que bacana. Né? Mas assim, meus pais ficaram realmente muito felizes, muito realizados. Minha mãe é enfermeira e acho que foi um sonho que a gente terminou realizando. Meu pai não era médico, meu pai era advogado, mas sempre estimulou que os filhos fizessem medicina e ficaram muito realizados, sim, quando nós optamos por seguir essa área da saúde. Eu imagino. Me diga uma coisa, falando desses tantos anos, né, atuando na oftalmologia, muita coisa mudou de lá para cá, né? Muita coisa tem mudado, muita coisa tem evoluído e muita coisa ainda precisa evoluir. Né? Mas, assim, principalmente na área de catarata, a gente eu presenciei uma evolução enorme da cirurgia de catarata.
Os tratamentos de retina também têm aparecido muitos tratamentos, muitas medicações novas que têm auxiliado, que têm retardado, que têm evitado que muitas pessoas percam a visão. Então, assim, hoje em dia a oftalmologia, os fabricantes, a indústria investe pesadamente em pesquisas de novas medicações, de novos tratamentos, de novos equipamentos, porque é especificamente uma área que lida muito com tecnologia e sempre tem aparecido coisas novas, mas ainda temos um caminho longo ainda a percorrer. Estava vendo, o IBGE divulgou, gente, recentemente, 35 milhões de pessoas no nosso Brasil têm algum problema ocular. É um número muito alto, né? Porque o que explicaria isso, né, para a gente, de repente, entender? É um número muito alto. Para você ter uma ideia, em torno de 10 a 15% da população já vai começar precisando de óculos. Né? Então, os estudos populacionais mostram que, por exemplo, numa classe de 100 alunos, 10 a 15 ou 20 vão precisar usar óculos. Então, assim, já tem essa questão do óculos. E existem as outras doenças que vão aparecer ao longo da vida, né? Principalmente doenças relacionadas com outras doenças do organismo, vamos dizer, a diabetes, ou pessoas que têm algum problema reumatológico, que desenvolvem algum grau de complicação ocular, né? E a senilidade também, que vai levando ao surgimento de outras complicações na visão. Então, isso tudo somado tem esse número elevado de pessoas que precisam de um acompanhamento regular e que muitas vezes as pessoas menosprezam esse tipo de acompanhamento por achar ou por imaginar que, não, um dia se eu precisar, se eu sentir alguma coisa, eu vou procurar um oftalmologista. Uhum. Às vezes eu faço uma comparação que é até um pouco fora da realidade, mas assim, é mais ou menos você esperar ter um câncer para se tratar, quando você poderia fazer exames regulares para detectar qualquer lesão pré-cancerosa e tratar aquilo ali e eliminar antes que aquilo ali viesse a se tornar um câncer ou viesse a tornar uma coisa pior. O senhor acha que existe uma negligência muito grande das pessoas nesse aspecto de procurar exames periódicos, anuais, para monitorar a saúde dos olhos ainda? Falta de orientação, sei lá. Eu acho por falta de cultura, por falta de orientação. Existe um lapso nisso aí. Muitas pessoas deixam de procurar, não tem esse hábito de fazer o exame oftalmológico de rotina, por imaginar ou por ligar a oftalmologia ao uso de óculos. Uhum. Né? E isso é reduzir demais a importância da oftalmologia, né? Porque o óculos é apenas um detalhe do exame oftalmológico. E, obviamente, o óculos é o que mais atrai o paciente ao médico oftalmologista. Mas a partir da avaliação para ver se ele precisa usar um óculos ou não, a gente consegue diagnosticar, consegue levantar a suspeita de uma série de outros problemas, que são os mais importantes. É um grande risco, né? Porque a gente sabe que tem doenças que são silenciosas. Então, se eu tenho na minha visão aí, eu enxergo bem, não vou procurar oftalmologista, estou enxergando bem, vou fazer o quê? E aí você pode ter uma doencinha ali guardada e você nem se dá conta, né? Sim, muitas doenças são silenciosas, o paciente não percebe que a doença vai evoluindo, o paciente não sente dor, o paciente... É uma evolução que, na maioria das vezes, é lenta. Vamos dar o exemplo dos casos de glaucoma, né, que é uma das principais causas de cegueira no mundo, e o paciente não percebe que a doença está evoluindo. Então, se ele não tem o hábito de ir ao médico, e aí de ir ao oftalmologista, de fazer um exame regular, de fazer alguns exames complementares, principalmente aquelas pessoas que têm histórico familiar de alguma doença no olho, de alguma doença na visão, ele pode perder esse tempo de dar um diagnóstico, de ter um diagnóstico precoce e iniciar um tratamento para evitar que venha a ter alguma sequela. Né? E muitas vezes a pessoa acha, não, eu enxergo bem, mas ela enxerga bem para ela. Uhum. Ela precisa fazer um exame para saber se dentro dos parâmetros médicos a visão dela realmente está bem. Né? E é interessante que às vezes chegam pessoas que não enxergam por um dos olhos e nunca tinham notado isso. Às vezes chega um idoso. O outro... Sim. A pessoa chega, um idoso chega, não, doutor, vem fazer um exame, quando a gente vai ver, ele não enxerga por um dos olhos. Por quê? Ele, com os dois olhos abertos, ele estava enxergando, um belo dia, quando ele tampa que ele compara a visão de um com o outro, ele... Nossa, recentemente o Bruno da dupla, aliás, o Marrone da dupla, Bruno e Marrone, eu não sei se ele já tinha um problema de glaucoma e foi fazer um monitoramento ou ele foi fazer um exame de rotina ali, descobriu um glaucoma em grau super avançado e teve que ir imediatamente para a sala de cirurgia. É comum acontecer isso mesmo? Não é uma coisa comum. A gente não sabe o que realmente aconteceu ali, né? Eu imagino, aí é uma suposição minha. Eu imagino que ele deva ter tido alguma suspeita de
glaucoma de ângulo fechado. O que seria isso? Glaucoma, existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o glaucoma de ângulo aberto. É esse que a pressão sobe um pouco e a pessoa vai perdendo a visão lentamente ao longo de anos. Já o glaucoma de ângulo fechado, não. Ele pode dar uma crise que a gente chama crise de glaucoma agudo, que a pressão sobe demais. E esse tipo de glaucoma, a pessoa em poucos dias pode perder completamente a visão. Nossa. E você pode estar normal aqui. Normal. E desencadear sim, desencadear isso. O que se sente no Muita dor no olho, muita dor de cabeça. Os pacientes chegam vomitando pra gente. Porque a pressão do olho sobe tanto que assim, é um incômodo terrível. Esse é um dos poucos casos de glaucoma que o paciente sente alguma coisa. Entendi. Né? Porque no glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, a pessoa vai perdendo a visão sem sentir, sem perceber absolutamente sem sintoma nada. nenhum. Nenhum sintoma. Mas no glaucoma agudo, o paciente chega para a gente com muita dor, o olho muito vermelho, muitas vezes já tem relatando vomitar, muita dor de cabeça. Então, a minha suposição é que ele possa ter tido uma predisposição para um tipo de crise como essa, ou teve alguma crise como essa, e foi feito um tratamento de urgência nele. Uhum. Até porque foi tão de repente, né? Foi, mas assim, nada foi divulgado. Eu estou assim, só supondo, com base na pouca informação que eu vi na internet, eu suponho que tenha sido isso, mas não tenho realmente isso. Já que a gente falou no glaucoma e você é especialista na área, vamos dar uma abrangida aqui, porque eu acho que é muito importante. Tem questões hereditárias que são importantes? Quer dizer, se meu pai tem glaucoma ou alguém da minha família tem, eu tenho que ficar atento? Sim. Pai ou mãe com glaucoma aumenta o risco da pessoa em torno de 6 a 8 vezes de desenvolver a doença. Nossa, é muito. Isso. Então, o glaucoma ele é mais comum a partir dos 40 anos. Lembrando que pode ter até no recém-nascido, né? A gente sabe que tem os casos de glaucoma congênito, que a criança já nasce com glaucoma, mas isso não é o mais comum, são casos mais raros. Os mais comuns são pessoas acima de 40 anos, pessoas da raça negra, míopes, pessoas que têm parentes com glaucoma, pai ou mãe, no caso, principalmente, né? E pessoas que têm alta miopia ou diabetes. Esses são os principais fatores de risco, né? E para o diagnóstico do glaucoma é fundamental um exame oftalmológico. E aí é que eu gosto sempre de bater nessa tecla. O exame oftalmológico não é apenas para ver o grau, ver se a pessoa precisa usar óculos. O exame oftalmológico é para avaliar o olho como um todo. Então, no consultório, a gente tem aquele microscópio que o paciente vai ser avaliado, o olho do paciente, tanto por fora quanto por dentro, e vai ser visto a pressão do olho, né? E com esses exames a gente tem dados suficientes para suspeitar se aquele paciente pode ter ou não glaucoma. E a partir daí a gente vai solicitar alguns exames, que esses exames vão demonstrar se sim ou se não, e a partir daí a gente vai definir se existe qual o possível tratamento para o paciente. Tem que, para fazer essa avaliação, porque a gente vê alguns usos de colírios, por exemplo, para dilatar a pupila. É necessário fazer isso? Em alguma situação? Para o glaucoma, não? Para o glaucoma, nem sempre a gente precisa dilatar certo. a pupila. É um dos recursos que a gente usa para fazer uma avaliação mais detalhada do fundo do olho. Uhum. Quando a gente dilata a pupila, a gente consegue visualizar com mais detalhes o fundo do olho e ver a periferia do olho. Mas, especificamente no caso do glaucoma, que a gente precisa ver a parte mais posterior do olho, até com a pupila sem estar dilatada, a gente consegue visualizar o nervo. E essa visualização do nervo é extremamente importante, porque dependendo da aparência do nervo é que o médico vai suspeitar se o paciente pode ter ou não glaucoma. É uma doença que requer muito cuidado do paciente, muita parceria com o oftalmo, né? Porque tem que se usar uma quantidade de colírio ali e, assim, ser muito focado no tratamento, né, doutor Getúlio? O glaucoma ele exige muita conscientização do paciente. A pessoa precisa entender que é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, e que ele vai precisar fazer uso de um colírio, se for o tratamento indicado, ou fazer uma aplicação de laser. Hoje em dia a gente tem indicado até o laser de primeiro tratamento, e nos pacientes que não conseguem atingir uma pressão que a gente define como pressão-alvo, que é aquela pressão que seria suficiente para que o problema do paciente ele fique estável ao longo da vida, se o paciente não atingir essa pressão-alvo, a gente parte para usar colírio, e caso o colírio não seja suficiente, a gente tem as opções cirúrgicas. Mas aí é que é o grande problema. Muitos pacientes menosprezam o uso do colírio. Eu tenho um colega que diz, eu tenho glaucoma, mas não uso colírio não, tô nem aí, ó, sou diabético, como doce, eu digo, misericórdia, tu vai ficar cego. Esse é que é o grande problema. Porque essa falta de consciência da necessidade do uso, você veja só, hoje em dia tem colírios que você bota uma gotinha à noite somente. Porque os tratamentos antigos, eu lembro que você usava uma quantidade grande de colírio, tinha que usar 2, 3 vezes no dia, era bem complicado, né? Ainda tem esses casos hoje. Os casos mais rebeldes, que quando um colírio apenas não consegue resolver, a gente tem a opção de usar mais de um colírio.
E tem colírios que você coloca 2 vezes por dia, tem colírios que você coloca 3 vezes por dia. Mas hoje em dia existem muitas medicações que com uma gotinha só ao dia vai conseguir controlar muito bem a pressão do olho desse paciente. Então você vê, poxa, é uma gotinha só por dia que vai salvar a tua visão. Ave Maria, eu fico imaginando como é que a pessoa não cuida, porque se você fica imaginando você não ver a luz do dia, você não ter prazer de ver as coisas, as cores, as pessoas, né? É muito complicado, né? Muito complicado. Uma pessoa em sã consciência, sabe, que entende das coisas, negligenciar uma coisa dessa, né? E aí muitos pacientes reclamam que o colírio irrita, o colírio deixa meu olho vermelho, ou o colírio fica com o olho ardendo. E eu sempre explico aos pacientes, toda medicação tem algum efeito colateral. Verdade. A gente, muitas vezes, quando o paciente está muito incomodado, a gente troca entre várias opções de colírio para encontrar o colírio que ele se dê melhor. Não necessariamente o colírio que funciona para você vai funcionar para mim. Então, receita de bolo, né? Exatamente, não existe. Então, às vezes, a gente precisa sair trocando medicações até atingir, até conseguir descobrir qual a medicação que funciona melhor para aquele paciente. Né? Mas, assim, a pessoa tem que entender que o olho não foi feito para usar esse tipo de medicação, o olho não foi feito para pingar nada, nenhum medicamento. Mas é necessário em alguns casos e o paciente precisa entender que ele vai precisar fazer isso ao longo da vida. É feito o diabético que menospreza o uso do medicamento, é feito o diabético que não faz exercício, é feito o diabético que come de tudo. Se ele não se conscientizar que ele precisa cuidar para controlar os níveis de glicose, ele vai ter que arcar com as consequências. Ele vai ter as complicações, ele vai ter a retinopatia diabética, ele vai ter complicações renais, ele vai ter complicações vasculares, né? Esses casos de amputação de membros. Então, assim, é um preço muito alto que tem a se pagar por uma falta de conscientização da necessidade de seguir um tratamento. Quando esse paciente, né, ele é diagnosticado com glaucoma e já passa ali um tratamento para que ele comece a utilizar, de quanto em quanto tempo ele tem que voltar ao oftalmo? Porque não há como medir essa pressão em casa, no dia a dia, né? Não tem. A única forma de medir a pressão é no consultório do oftalmologista. Em relação a isso, existem muitas variáveis para a gente definir o período que o paciente, a cada quantos meses ele vai precisar voltar. Né? Vai depender do nível inicial da pressão, vai depender de em que estágio a doença está. Se é um caso muito avançado, a gente precisa ver o paciente mais frequentemente. Se é um paciente que a gente percebe que ele veio, a pressão está no nível bom, está controlada, a gente percebe que o paciente entendeu a necessidade que ele está usando, a gente consegue espaçar, dar mais um tempo para esse paciente voltar. O paciente que a gente percebe que ele não está usando o colírio, a gente indica que ele volte mais frequentemente para vigiar isso aí e muitas vezes até para mudar o tipo de terapia. Não adianta eu passar um colírio para um paciente que não vai usar ou que não está usando. Toda vez que ele vem no consultório, a pressão do olho está alta, está fora do nível ideal. Aí é melhor a gente sentar, conversar e dizer, olha, a gente pode pensar numa opção cirúrgica, porque se nada for feito lá na frente, a gente vai ter problema. Seria a última opção, a cirurgia? A cirurgia é sempre a última opção. A gente sempre, eu digo, são os degraus que a gente vai subindo. E o último degrau seria o degrau da cirurgia. A gente tenta sempre o tratamento mais simples e com menos riscos para o paciente. A gente sabe que toda e qualquer cirurgia envolve riscos. Né? E a gente só parte para a cirurgia quando forem esgotados todos os tratamentos possíveis não cirúrgicos. O paciente chega dizendo que usa o colírio sem usar, porque vocês sabem, né? Com certeza. Não, doutor, eu estou usando direitinho, mas se essa pressão não está... Enfim. E é uma coisa que o médico fica sem parâmetro para saber se... Poxa, será que o paciente não está usando e está dizendo que está usando? Ou a medicação não está fazendo efeito. Ou a medicação não está fazendo efeito. Então, assim, cruel, o médico né? perde completamente o parâmetro para avaliar como é que está o tratamento do paciente. Então, é mais justo, é mais honesto que o paciente Ser honesto. Olha, doutor, não lembro, não uso, não tenho um saco para usar, me incomoda. É melhor ser sincero. É melhor ser sincero. E assim... E tem o outro lado da moeda, que muitos pacientes ainda dizem, doutor, é porque eu tenho medo, o médico vai brigar comigo. Hoje em dia não tem mais espaço para essas coisas. O médico, ele está ali, ele é um aliado. Parceiro ali, é um parceiro do paciente. Então, assim, a gente está para ajudar o paciente. E é muito importante que ele tenha essa clareza de dizer a gente, não, doutor, eu não estou usando, eu estou há tantos dias sem usar. Doutor, eu não usei mais. Doutor, eu não quero usar. Troca a medicação. A gente vai trocar, não tem nenhum problema. Tem que ser negociado aí. Tem que ser negociado, a gente tem que encontrar o que é o melhor para o paciente, mas a gente precisa que ele dê essa informação. E a gente sente que muitas vezes o paciente diz que está usando sem estar. No caso da cirurgia, né, quando há essa indicação, que cuidados a gente tem que ter? Porque nem todo mundo também tem indicação de fazer cirurgia, né? Isso. Em alguns casos. Não. Os casos mais iniciais, a gente sempre opta por colírio. Os casos onde a pressão inicial não está muito elevada. Então, assim, a gente faz de tudo para que o paciente não precise operar.
e a cirurgia fica reservada a esses últimos casos, porque é um procedimento cirúrgico. A cirurgia de glaucoma a gente sabe que não é garantia de sucesso. A cirurgia de glaucoma é diferente da cirurgia de catarata. Vamos dizer, se eu operar 10 pacientes de catarata, a mesma cirurgia nos 10, eu sei como os 10 vão evoluir, mas glaucoma é diferente. Se eu operar 10 pacientes, a mesma cirurgia nos 10, 6, 7, 8 vai conseguir controlar a pressão, 2 ou 3 não vai conseguir controlar, porque existe um fator na cirurgia de glaucoma que o médico não tem controle, que é a cicatrização. Você imagine que uma cirurgia de glaucoma a gente faz para criar, vamos dizer, criar um canal para o líquido sair do olho. E o organismo vai tentar cicatrizar aquilo. É como se eu me cortasse e quisesse ficar sangrando 24 horas por dia. O organismo vai tentar cicatrizar. Correto. Então, a cirurgia do glaucoma, o organismo está 24 horas por dia tentando cicatrizar. A gente usa até substâncias na cirurgia, que a gente coloca uma substância que é para inibir a proliferação de células, ou seja, para que não cicatrize. Mas mesmo assim tem pessoas que têm uma cicatrização muito forte e a cirurgia termina fechando e não, essa drenagem que a gente cria deixa de existir, a pressão volta a subir. Então, por isso que a gente não tem como dar certeza ao paciente. E isso é mais um motivo que a gente diz sempre ao paciente. A gente precisa estar acompanhando, precisa estar sempre vendo o paciente. Às vezes o paciente está usando uma medicação, está tudo controlado, mas depois de um tempo, aquela medicação pode não fazer o efeito que estava fazendo. Então, a gente precisa estar acompanhando, né? O paciente, às vezes, acha que porque está usando um colírio ou porque fez uma cirurgia de catarata, ele não precisa mais nunca ir ao médico. E, infelizmente, não é assim. Existem vários outros problemas que o paciente, qualquer pessoa pode ter e que, se ela não for no médico, a gente não tem como descobrir ou como dar um diagnóstico precoce. Não tem relação nenhuma ou tem a hipertensão arterial, né? A pressão arterial com a pressão do olho, que eu acho que muita gente confunde essa história. Não tem relação a pressão arterial alta, a hipertensão, com o glaucoma. São coisas diferentes. A pressão do olho não tem relação com a pressão arterial. Mas tem um detalhe. A pressão arterial baixa, existem alguns casos que chama-se glaucoma de pressão normal. Então, no glaucoma de pressão normal, a pressão do olho do paciente está no nível normal, mas mesmo assim o paciente apresenta a doença. Puxa, que interessante. Não é? Porque assim, todo mundo acha que só tem glaucoma quem tem a pressão do olho alta, mas hoje a gente sabe que não é assim. Muitos pacientes têm a pressão num nível que é considerado normal e mesmo assim podem ter glaucoma. E um dos fatores que pode levar a isso são as pessoas que têm pressão arterial baixa. A pressão arterial baixa, quando a pessoa deita, diminui a irrigação sanguínea, isso, né? A irrigação na cabeça, diminui a irrigação na cabeça do nervo óptico, que é o nervo do olho, e o nervo vai sofrendo por falta de sangue, já que a pressão do paciente é baixa. Que interessante. Então, nesses casos, quando a gente... agora, você imagina que para chegar nesse ponto diagnóstico, a gente precisa... A gente vai investigando e vai seguindo vários caminhos até detectar... Porque você vai descartando, né? Isso, todas as possibilidades. Exatamente. Até dizer assim, mas peraí, tem que ter uma explicação por que você desenvolveu, né? Enquanto a gente não encontrar, não descobrir, chegar nessa conclusão, a gente não tem como orientar o paciente e como tratar aquilo ali. E nesse caso, trata como? Né? Se eu tenho uma pressão baixa, desencadeio o glaucoma. Não posso usar o colírio para baixar ainda mais a pressão. E aí? Aí a gente vai usar medicações que facilitem a irrigação do olho, que melhorem a irrigação do olho. E aí, se o paciente toma algum medicamento para baixar a pressão, se ele é um hipertenso, mas ele está tendo crise de pressão arterial baixa, às vezes o paciente, não, eu sinto uma tontura, às vezes eu tenho vontade de desmaiar, a gente vai conversar com o cardiologista dele para dizer, essa medicação pode estar interferindo no glaucoma, e aí a gente vai tentar ajustar a medicação que ele está usando. E muitas vezes envolve outras especialidades no tratamento, porque só a questão da oftalmologia não vai resolver. Muito interessante. O glaucoma, ele faz o quê? Um estreitamento da visão? O que é que ocorre, né? Na visão que você acaba cegando através do glaucoma não tratado? O seguinte, no glaucoma, o glaucoma é uma neuropatia óptica. O que é isso? É uma doença do nervo óptico. O nervo óptico, ele é a estrutura, ele é o fio da antena, imagine. Vamos comparar o nosso olho com a televisão. O nosso olho é a antena. Certo. O nervo do olho é o fio que liga a antena à televisão e a televisão é o nosso cérebro. Que então, é quem transmite as imagens. Quem transmite. O olho capta, é a antena. Manda para o cérebro através do nervo, que é o fio, e o cérebro é a televisão que faz a gente ver. Então, quando o nervo vai morrendo, que é o que acontece no glaucoma, a gente vai perdendo campo de visão. Então, por isso que é uma doença traiçoeira, a pessoa não sente, porque o campo vai fechando de fora para dentro. Você vê que quando a gente
olha para frente, a gente não vê só o que está na frente. Nossa visão, isso ela é periférica, abre. Né? A gente tem uma visão periférica. Então, tem todo esse campo de visão. Então, no glaucoma, esse campo de visão vai fechando. E muitas vezes chega um paciente com caso de glaucoma avançado e que, quando a gente faz o exame do óculos, a pessoa está vendo 100%. Ele vê tudo. Mas ele vê, tem uma visão que a gente chama de visão tubular, ou seja, é como se ele olhasse através de um canudinho. Então, para ver as situações aqui de lado, necessariamente ele teria que virar o rosto, Teria que né? visar. Então. Como ele vê, Exatamente. ele acha que está normal. Exatamente. Às vezes o paciente está com uma pessoa do lado, vamos dizer, uma pessoa do seu lado aí, ele olha para você, ele não vê que tem uma pessoa do seu lado. Então, tem pacientes que eles chegam para mim e falam, doutor, eu estou comendo, eu vejo o prato e não vejo que o copo está do lado. Então, isso é o que limita muito a qualidade de vida do paciente. Porque essa restrição, essa diminuição do campo visual, que é o que ele não percebe que vai acontecendo, à medida que o caso vai avançando e vai ficando num estágio muito avançado, ele começa a bater nas coisas, ele vai andar em casa, ele bate na mesa, ele bate numa cadeira, ele tropeça numa calçada, ele tropeça nos degraus, porque ele não tem essa noção de periferia. Então, ele só vê exatamente o que está na frente. Ele vai ler, ele se perde durante a leitura. Isso é o que mais dificulta o dia a dia, a vida de uma pessoa que tem glaucoma avançado. Olha só, né? Quanto isso pode comprometer a vida da pessoa, né? E é um dos motivos que a gente dá, vamos dizer, às vezes chegam pacientes que eles precisam de laudo para aposentadoria no INSS. Porque o glaucoma é uma das causas de cegueira. Incapacita. Né? Incapacitante. E a cegueira, vamos dizer, a cegueira legal, porque muita gente imagina, não, o cego é aquele que vê tudo preto. Não. A cegueira legal, perante a lei, a pessoa para ser cega, ela é aquela pessoa que ela vê uma quantidade que não é suficiente para que ela tenha uma vida normal. Né? E às vezes o paciente ele chega e a gente precisa, ele enxergando até bem, mas ele tem um campo de visão tão restrito que mesmo ele vendo a letrinha menor que tem lá, 100% de visão, o campo de visão dele restringe tanto a qualidade de vida que ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Então, você não vai poder dirigir, não vai poder fazer nada sozinho, né? Ele não pode andar sozinho, é um risco andar sozinho, porque às vezes ele vai atravessar uma calçada, ele não vê que vem um carro. Não vê que vem carro. Ele não vê que vai passando um carro ao lado, ele só vê o que está literalmente na frente dele. Então, fica no estágio mais avançado do glaucoma, fica essa ilha de visão, que é a última parte a ser perdida. Depois, o estágio final é onde até esse restinho de visão central, que a gente diz, o paciente perde e ele fica sem enxergar nada. A catarata pode ser considerada uma doença benigna do olho, porque tem cura, né? Trata. A catarata é uma doença benigna, graças a Deus, felizmente. Hoje em dia é totalmente reversível, né? Hoje em dia não, já há bastante tempo, que é uma doença completamente tratável, curável. E hoje em dia a gente tem vários recursos, até durante a cirurgia, né? Tem se desenvolvido hoje vários tipos de lente intraocular e essas lentes elas são capazes de eliminar até a necessidade do uso de óculos por paciente. Né? Então, você resolve duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Se resolve duas coisas ao mesmo tempo. Então, antigamente, hoje é literalmente o oposto do que era 30 anos atrás. Porque 30 anos atrás, a pessoa era aqueles casos que a pessoa só operava a catarata quando cegava. Quando cegava, porque era uma cirurgia de risco. Né? Muitas vezes o paciente tinha que ser interno para fazer a cirurgia. Era uma cirurgia que abria o olho, praticamente metade do olho, tirava a catarata inteira, né? E quando não existia a lente, o paciente ia usar um fundo de garrafa. Depois disso, desenvolveu-se a lente e os pacientes passaram a usar um óculosinho com grau mais fraco e melhorar mais a qualidade de visão. E nesses últimos anos, a indústria tem investido muito nessa questão da qualidade da lente para tentar chegar num ponto onde a lente que é implantada na cirurgia de catarata, ela devolva a visão semelhante à que a gente tinha quando a gente era jovem. Que incrível, né? Ainda não chegamos nesse estado. Mas estamos avançando para isso. Mas estamos avançando para isso. Mas hoje em dia, a gente consegue operar o paciente muito mais precoce. Né? Hoje em dia, a gente não espera mais que a catarata chegue num estágio muito avançado, porque isso, na verdade, dificulta hoje a cirurgia que a gente tem para fazer. A catarata é o quê? É como se fosse uma névoa que vai embaçando aquela lente. É. Por trás da nossa íris, né, que é essa parte marrom do nosso olho, a gente tem um cristalino. O cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela. E essa lente, ela permite que a gente focalize objetos a distâncias diferentes. Você não tem aquelas máquinas fotográficas que a gente olha e vai a lente, o zoom vai para frente, vai para trás, pronto. O nosso cristalino, ele funciona mais ou menos assim. Naturalmente, eu acho fantástico isso, porque é uma coisa divina mesmo. Deve né? ser mesmo, porque viu? é muito perfeito.
O cristalino ele muda de forma dentro do olho, ele fica mais esticado ou menos esticado, dependendo do que a gente quer focalizar, da distância que a gente quer focalizar. Então, isso permite que uma pessoa jovem ela consiga ler aqui e ela consiga ver de longe sem precisar de óculos. De óculos. Eu já não posso dizer o mesmo, né? Porque agora... Nem eu. Eu cheguei numa fase, não que eu seja velha, lógico, nós não somos. Isso. Mas, assim, eu uso óculos e eu não faço lente multifocal, que eu não me adapto. Aí eu tenho que tirar o óculos para enxergar o celular, doutor. Pois é. É uma tristeza. Mas por que isso aconteceu? Porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais experiente, não vou nem dizer... Não, a gente vai ficando mais experiente. À medida que a gente vai ficando mais experiente, o cristalino ele vai perdendo essa elasticidade. Essa capacidade. De mudar desse formato para focalizar longe e perto. E principalmente a partir dos 40 anos é que as pessoas começam a reclamar, doutor, não estou mais conseguindo ler, estou tendo que afastar as coisas para enxergar. Eu enxergo ótimo de perto, mas sem óculos. E aí é o que a gente diz, é a presbiopia, que é típica dos 40 anos em diante, e é justamente por conta do envelhecimento do cristalino, a primeira coisa que ele perde é essa elasticidade. Então a gente começa a perder essa capacidade de focalizar, de mudar o foco longe e perto. E a próxima etapa com o envelhecimento é a diminuição da transparência. Você vê, o cristalino é feito uma lente no óculos, ela é completamente transparente. Então é como se ao longo dos anos de vida da gente, a lente do meu óculos ela fosse ficando amarela, amarelo escuro, laranja, laranja escuro, marrom, marrom escuro. E à medida que aquilo ali vai ficando mais escuro, vai impedindo a gente enxergar. É como se a gente olhasse através de um copo com água mineral e um copo com água barrenta, né? Então, a catarata tira essa qualidade de visão. E a cirurgia tira essa lente que está suja, né? Sim. E coloca uma lente nova. A cirurgia tira essa lente natural, que a gente nasceu com ela, que não está mais dando uma qualidade de visão suficiente, né? E a gente implanta uma lente, e essa lente que a gente implanta é que vai devolver a qualidade de visão. E não só isso. Ela, além de devolver a qualidade de visão, eu consigo corrigir. Se o paciente tem miopia, eu consigo corrigir. Se o paciente tem astigmatismo, consigo implantar uma lente que corrige o astigmatismo, que corrige hipermetropia, que corrige a dificuldade de perto. Então, hoje em dia, temos vários recursos para que o paciente possa fazer uma cirurgia e não precise mais usar óculos depois. Hoje, essa cirurgia que é ofertada no SUS, né, enfim, a gente não faz a utilização dessas lentes que são muito caras, né? Não são tão acessíveis. Não. No SUS, a gente utiliza... Veja, a cirurgia do SUS é uma cirurgia que, assim, só tem elogios a fazer, porque, assim, só sabe a importância da visão aquela pessoa que perde ela. Verdade. Né? E a gente sabe que existem muitas pessoas carentes que não têm condições de fazer uma cirurgia com uma lente de última tecnologia, mas que, fazendo a cirurgia que vai devolver a visão, ela vai conseguir ter a vida dela. Então, assim, aquilo ali vai resolver o problema e a pessoa vai ter a qualidade de vida dela restaurada e seguir a vida dela normal. Mas é uma lente mais simples, que ela apenas substitui aquela catarata por uma lente natural, onde vai dar uma boa visão, mas o paciente vai continuar usando óculos. Você pode ter uma catarata precoce? Pode ter catarata precoce. Existem alguns fatores para uma catarata precoce. Veja, a catarata ela é típica do envelhecimento, da senilidade, ou seja, do idoso. 60, 50, 60... Só vai ter catarata quem envelhecer. Quem envelhecer. Algumas pessoas vão ter essa catarata mais precocemente. E aí vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a questão familiar, a questão hereditária. Pessoas onde da família dela existiram casos de pessoas mais jovens com catarata, ela tem uma tendência de ter uma catarata mais jovem. E aí existem outros casos, vamos dizer. Medicações que a pessoa pode usar que pode levar ao desenvolvimento de catarata. Quais medicações, por exemplo? Vamos dizer, corticoides. Pessoas que usam corticoide têm mais tendência a ter catarata precoce. Então, existem doenças, vamos dizer, do organismo, que a pessoa precisa tomar muito corticoide. Verdade. Pessoas muito alérgicas. Quem tem lúpus, por exemplo. Quem tem lúpus, né? Pessoas que têm problemas reumatológicos, pessoas que fizeram transplante. Então, algumas doenças a pessoa precisa tomar corticoide durante muito tempo. E esse corticoide ele vai levar ao surgimento de catarata mais precocemente. Pessoas diabéticas têm catarata mais precocemente. Pessoas que se expõem mais à luz solar, vamos dizer, pescadores, pessoas que trabalham no campo, elas têm catarata mais precocemente. Então, esses fatores levam ao desenvolvimento mais precoce. Mas a catarata é típica da idade mais avançada, da senilidade. Pois é, feliz de quem tem catarata, né? Porque pode dizer assim, ó, vivi muitos anos e vamos embora. E assim, hoje em dia é muito rápida a cirurgia, né? Não fica internado mais, já no outro dia tira aquele tampãozinho, já a vida que segue é incrível, né? A cirurgia é uma cirurgia rápida e segura.
né? Muita gente fala, não, a cirurgia de catarata é simples. Não tem nada de simples. Para a gente chegar naquele nível, no nível que a cirurgia está hoje, existe um treinamento muito grande. Imagino. Tá entendendo? Então, assim, hoje o médico ele tem acesso a, vamos dizer, cirurgia experimental, que não é, antigamente, a gente só tinha um paciente para fazer a cirurgia. Hoje em dia já existem, vamos dizer, maquetes, robôs. Inteligência artificial na medicina. Existe a maquetezinha do olho humano que o médico, o estudante, ele vai treinando naquele olhinho, fazer os passos da cirurgia de catarata, vamos dizer, dar ponto na cirurgia de catarata, implantar uma lente na cirurgia de catarata. Então, ele vai treinando aquilo ali, que são os primeiros passos, para futuramente começar a operar o paciente com o auxílio de um cirurgião mais experiente, de um professor que vai ensinando aquilo ali. Né? Mas, assim, é uma cirurgia que ela é tecnicamente muito delicada. Né? A gente diz que é assim, é bem tranquilo. Mas eu falei simples, né? Mas porque assim... Não, é semelhante, a comparação é essa, é semelhante a pousar um avião. É tranquilo. Não, viu? É não. Vai lá, o avião pousa. Para quem sabe pousar, exatamente. Beleza, né? Mas o camarada, para aquele pouso acontecer, tem uma série de recursos que tá tendo ali para que aquilo ali dê certo. Né? Mas uma coisa que avançou muito na cirurgia de catarata foi com o desenvolvimento de um aparelho que chama-se facoemulsificação. Hoje, a cirurgia mais realizada no mundo é a cirurgia de facoemulsificação. Não existe nenhuma cirurgia de catarata hoje no mundo que não seja feita com facoemulsificação. Vamos para resumir. Né? Porque muita gente fala, não, mas a cirurgia laser. A cirurgia laser é uma parte da cirurgia de catarata. Uhum. Mas a cirurgia em si envolve a facoemulsificação. Então, toda cirurgia no mundo hoje de catarata envolve esse aparelho, que ele é um aparelho que ele destrói a catarata, ao mesmo tempo que ele destrói... Ele emite uma onda de ultrassom, esse ultrassom, ele destrói o cristalino, e ao mesmo tempo que ele destrói, ele aspira aquele cristalino do olho. Então, isso permitiu que a gente não precisasse fazer um corte tão grande para tirar aquela catarata inteira. Esse aparelhinho, ele é muito... imagina uma agulha. Essa agulha, ele é quase da espessura de uma agulha. Então, por um corte de 2 milímetros no olho... Muito pequeno. A gente consegue entrar e fazer a cirurgia e implantar a lente nesse corte de 2 milímetros. Isso foi o que trouxe a segurança que a gente tem hoje em realizar uma cirurgia de catarata. Porque é o que a gente chama de cirurgia por microincisão. Essa incisão pequena, ela evita muitas complicações que existiam anteriormente quando você precisava abrir o olho. E uma complicação muito temida que tinha anteriormente era o que chama-se hemorragia expulsiva. O paciente, a gente abriu, quando você está com o olho aberto, tem um risco de o paciente ter uma crise de pressão arterial alta durante a cirurgia, alguma coisa, e todo o conteúdo do olho sair. Misericórdia. E o paciente perdia, era uma das piores complicações que existiam. Isso não existe mais, tá, gente? Só está explicando como era antes, isso. Pelo amor de Deus. E era uma das piores complicações que tinha da cirurgia, Imagina. Porque assim, não tinha o que fazer, o paciente perdia a visão completamente. Por isso que se falava, né, que antigamente as cirurgias de catarata... Só operava quando o paciente estava cego, porque assim, era uma cirurgia de risco. Sim. E essa cirurgia de hoje, que é feita com esse corte mínimo, ela é extremamente segura porque não existe mais esse risco de complicação. E a recuperação do paciente é muito mais rápida. Cicatrização nem se fala. Não precisa levar ponto. E a recuperação é muito mais rápida. Então, esse foi o grande passo da cirurgia de catarata. Tem até um detalhe curioso que eu vou falar aqui, que foi do desenvolvimento. Sabe como foi que surgiram as lentes intraoculares? Não. Faço nem ideia. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos médicos que estavam no exército, na linha de frente, né? Um dos médicos que estavam lá, ele começou a observar que chegavam pacientes feridos de guerra, principalmente pilotos feridos, e que muitos desses feridos tinham fragmentos do vidro de avião dentro do olho, e aquele vidro não provocava inflamação no olho do paciente. Interessante. E aí ele começou a pensar, se ele está com isso aí dentro do olho, não está tendo nenhuma inflamação, como é que se eu conseguir fazer uma lente e implantar no olho desse paciente, ele não vai ter inflamação. Foi um médico chamado Ridley, ele chegou até a ser condecorado pela rainha da Inglaterra, ele era inglês, como Sir, porque devido a essa descoberta da lente intraocular. E aí foi a partir disso aí que se desenvolveram as lentes e começou a se fazer esse tipo de cirurgia, que implantava a lente, que fazia a cirurgia com facoemulsificação, e
E isso foi que trouxe toda essa evolução, toda né? essa evolução foi que trouxe o grande maravilha. sucesso que é hoje a cirurgia de catarata. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje com relação a problemas na visão é o uso de telas. Gente, porque a gente está ligado, né? Eu não vou dizer 24 horas, mas assim, uma grande parte do dia por uma questão de necessidade de trabalho ou por gostar mesmo, né? Tá lá, é a diversão, enfim. Que prejuízos essa pessoa pode trazer com esse excesso de telas, esse uso inadequado ao longo do tempo para a visão? Porque você fica lá vidrado, né? Você nem pisca. São os novos hábitos, né? A tecnologia, o mundo avançou tanto e chegou isso aí, é uma realidade nos dias de hoje. O ideal era que a gente conseguisse evitar o contato das crianças e dos pré-adolescentes ao máximo com esse tipo de tecnologia. Ou limitar, mesmo que a gente não evite, mas a gente tente pelo menos limitar. E aí eu falo não só pela questão visual, mas pela questão emocional também. Né? Que aí hoje a gente tem visto muitos casos dessa questão de ansiedade, de depressão, por uma série de fatores, e essa questão de rede social, tudo que eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, especificamente em relação aos olhos, a gente vê o maior comprometimento são nas crianças, principalmente abaixo dos 15 anos de idade. Por quê? Porque essa fase é uma fase crucial no desenvolvimento da visão. Principalmente nas mais novinhas, 10 anos para trás. O que acontece? O excesso do uso de telas, quando eu pego uma tela para olhar, aquela focalização muito próxima, ela induz ao surgimento de miopia. Então, hoje tem sido muito mais comum o aparecimento de crianças míopes e crianças com miopias altas. E aí é quando começa o problema. Porque a gente sabe que aquela criança, ela está em crescimento. E à medida que o olho vai crescendo, a tendência é que essa miopia aumente. E quanto maior o nível, o grau de miopia, maiores são as complicações oculares decorrentes da miopia. O ideal seria bebê absolutamente Nada. e criança Zero. até que idade, assim, não pegar em tela mesmo. O ideal, até os 8 anos de idade, não tivesse contato. Não tivesse contato. Só com a televisão e distante, né? Sim, seria o ideal. E voltar àquela vida raiz. Sim, que de foi, brincar no meio da rua, de brincar, brincar de bola, o ideal. cair, se machucar. O ideal. E você vê, existem estudos que mostram que a criança que se expõe ao sol, essa exposição ao sol, ou seja, brincar no ambiente externo, Sim. ela tem um fator inibidor do surgimento de miopia. Tem uma coisa que dificulta muito hoje em dia, que é a questão da violência, né? Que a gente está preso Pois é. e o povo está solto. Pois é. Então, assim, criar os filhos, nem Não todo é mundo simples. tem a possibilidade de ter um condomínio ali fechado, com uma certa segurança, para soltar os meninos e brincar. No meio da rua, com um carro, com violência, é muito difícil. Não é simples. É muito. Ou É então muito vive em complexo. prédios pequenos, apartamentos pequenos, que não tem muito espaço para a criança, né, estar ali em área. É complicado demais. Isso, então tem que tentar evitar ao máximo o contato, principalmente das crianças menores de 8 anos. Tentar vigiar o seu filho ou sua filha. Tentar limitar, vamos dizer, que ele tenha no celular aplicativos de, vamos dizer, televisão, de esses canais de streaming para assistir filmes. Bota na televisão. Hoje em dia, praticamente todas as televisões têm internet TV, a pessoa E consegue você ter parelha, né? Sim, exatamente. Do celular para a TV. Porque a televisão já é bem mais distante. Quanto mais distante, melhor. Né? Porque existe ainda aquela... Teve um tempo que se espalhou um fake news pelo WhatsApp, que era a luminosidade causava cegueira. O fator não é a luminosidade. Certo. O fator é a proximidade. Quanto mais próximo, mais focalização próxima, maior o nível de indução de miopia. E o que é que acontece? Vamos ver. A gente nasce geneticamente para ter 1 grau. Então, quando eu fui gerado, vamos dizer, meu código genético estabelecia que quando eu tivesse na minha idade, vamos dizer hoje, 48 anos de idade, eu ia estar com 2,5 graus de miopia, que é o que eu tenho hoje. Ponto final. Se nada acontecesse, fosse depender só do meu código genético, eu ia chegar nesses 2,5 graus, porque assim eu fui determinado para ser. Hoje não. Hoje existem esses fatores externos que vão mudar essa minha tendência. Então, esses meus 2,5 que eu tenho hoje, se eu tivesse sido muito exposto na minha infância a celular, esse excesso de leitura muito perto, eu digo, a gente estava falando celular, mas assim, ler muito próximo, escrever muito, fazer tudo muito perto do olho, induz também esse excesso de focalização. Então, se eu tivesse sido exposto a isso na minha infância,
esse meu 2,5 que eu tenho hoje seria certamente 5, 6, 7, 8, 9 graus de miopia. Então, ela praticamente triplica, quadruplica o que você tinha geneticamente determinado para ter. Então, esse é o grande problema. E a gente sabe que a miopia, os graus altos de miopia, eles têm relação direta com complicações oculares. Né? Tem a miopia que a gente chama miopia degenerativa, que à medida que o paciente vai ficando mais velho, ele vai perdendo visão, porque a retina do míope ela fica tão fina que o paciente não consegue enxergar bem. Né? E às vezes chega um paciente com altos graus de miopia e a gente precisa explicar que mesmo que faça uma cirurgia que tire aquele grau de miopia, ele não vai ver bem, porque a retina foi tão comprometida pela miopia que ele não consegue. A retina é o tecido nervoso do olho. Né? Ela é como se fosse aqueles... os fiozinhos da antena, aqueles os raiozinhos da antena. Então, certo, para captar. Para captar a imagem. Então, a retina fica tão atrofiada, ela perde o epitélio pigmentar, que é esse tecido nervoso que capta a imagem, e o paciente não consegue ver bem. Eu sei que tem muitas mães e pais que estão assistindo a gente agora e que, depois de uma fala como essa, ficaram bastante preocupados. O ideal seria que levasse essas crianças ao oftalmologista para já fazer um monitoramento, né? Se o seu filho usa muita tela, se ele está muito conectado aí, é importante, né, doutor Getúlio? Isso. Aí é importante, vai ser feito, a gente vai explicar ao paciente, vai fazer tentar fazer uma reeducação em relação àquilo. Né? Hoje em dia existem colírios que podem ser usados para inibir esse aumento da miopia. E mais ainda, já existem lentes de óculos que têm uma tecnologia que foi desenvolvida para inibir esse aumento da miopia. Interessante. Pois é, mas nada disso adianta. Se você não fizer o dever de casa. Exatamente, Aline. Você tocou no ponto-chave agora. Porque, assim, eu entendo, você falou uma coisa que é muito... Enfim, a gente não vai discutir aqui, impeça seu filho... Não vai. Não. Ele vai usar. Em algum momento ele vai utilizar porque faz um joguinho ou porque gosta de assistir isso ou aquilo. Beleza, mas vamos negociar, vamos diminuir, né? Vamos lá, faz um desenho, não sei. Hoje em dia é complicado para criança e adolescente ocupar se não for com tecnologia. Mas, assim, tem que se estudar uma maneira de diminuir, né? Tem. Senão essa criança vai ter as suas consequências no futuro dela e, quem sabe, vai culpar até os próprios pais por não ter tomado as atitudes que deveriam ter sido tomadas. E eu acho que o pai, quando a gente fala em saúde do filho, eles se preocupam, né? Pois é. A maioria, e assim, tem que realmente acordar para essa realidade agora. Exatamente. E aí, aproveitando que a gente está falando dessa questão de infância, de telas, a infância a principal fase de detecção de problemas é do nascimento aos 8 anos de idade. O primeiro é o teste do olhinho, né? Primeiro é o teste do olhinho, que assim, já ajudou muito, porque já começou a ter uma conscientização da necessidade de um primeiro exame oftalmológico. E por que isso? Porque a criança ela não nasce vendo bem. Quando a criança nasce, a visão não está 100% desenvolvida. A maturação visual do complexo visual acontece ao longo dos primeiros 8 anos de vida. Então, olha que interessante. Nessa fase do nascimento, até por volta dos 8 anos de idade, se a criança tem algum problema que não é detectado, aquilo ali pode levar ao não desenvolvimento da visão, de um ou dos dois olhos. A visão pode não chegar nos 100%, digamos assim. E passado essa fase dos 8 anos de idade, não desenvolve mais. Então, se a criança tem um alto grau, se a criança tem algum desvio, mesmo mínimo, às vezes a gente chama um microdesvio, o olho, um estrabismo, né? O olho um pouquinho desviado, que é imperceptível ao olho nu, mas aquilo ali pode levar a uma das visões da criança não desenvolver. Porque o que é que acontece? Um olho está vendo uma imagem e o outro olho está vendo outra imagem. O cérebro da gente não funciona desse jeito. Os dois olhos têm que estar vendo a mesma coisa. Quando chegam duas imagens diferentes, o cérebro elimina um dos olhos. Porque fica complicado também aqui, né? Exatamente. Até para que a gente consiga viver e entender o que está acontecendo, o cérebro automaticamente elimina uma das. Ele vai eliminar uma. Por isso que a criança usa aquele tampão? Não, aí vou explicar. Certo. Então, essa que ele elimina, como a criança está nessa fase do desenvolvimento, ela não vai desenvolver. Porque o principal estímulo para o desenvolvimento da visão é olhar. É olhar. É ver. Né? Então, isso aí é muito importante as pessoas terem consciência de que desde o início é importante. Porque a criança ela não sabe dizer, não, mãe, eu não estou vendo, pai, eu não estou vendo. Né? Então, se o paciente não leva, tem um hábito de levar o filho ao médico para saber se realmente está
acontecendo, tudo bem. Se a visão está se desenvolvendo normalmente, a gente não tem como detectar se ela tem alguma falha no desenvolvimento e fazer o tratamento, e um dos tratamentos é o tampão. O que acontece? O tampão, a gente normalmente tampa o olho bom. Por que tampa o olho bom? Para obrigar o olho ruim a desenvolver a visão. Então, tampando o olho bom, o olho ruim vai ficar atento, recebendo a imagem. E ele recebendo a imagem, isso é o que estimula o desenvolvimento da visão. Mas esse tipo de estimulação visual só funciona até os 8 anos de idade. Se não fizer antes... Se passar dessa época, não tem mais o que fazer. E, infelizmente, ainda, às vezes chegam crianças com ambliopia, que é essa deficiência visual, quando o olho é todo normal, não tem nenhuma alteração física que explica uma diminuição da visão. Então, o olho é todo normal, mas a visão não desenvolveu. Por quê? Porque não foi devidamente estimulada quando deveria ter sido. No tempo hábil. Então, aí a importância dos pais que estão assistindo a gente saber que precisa fazer um acompanhamento regular, levar o seu médico. Hoje em dia existe uma especialidade da oftalmologia, que é o oftalmologista pediatra, que ele foi treinado para fazer o exame da criança. O exame da criança é diferente. Porque quando você vai fazer seu exame, você vai me dizer se você está vendo aquela letra, você vai dizer qual é a letra, você vai dizer, essa lente, eu vou mudar a lente, você vai dizer, não, doutor, está melhor, está pior. A criança não sabe nada disso. Então, o exame da criança é diferente do exame de um pré-adolescente, de um adulto. Então, hoje em dia, tem um oftalmologista que ele é treinado para reconhecer isso, ele é treinado para saber prescrever o óculos para a criança, mesmo que ela não informe qual é a lente melhor, mas existe uma maneira de fazer o exame que a gente vai saber qual é o grau que aquela criança precisa e a partir daí fazer o acompanhamento. E existe também o treinamento para estimulação visual. Quando essas crianças são diagnosticadas com deficiência visual, existem algumas terapias, alguns treinamentos que são feitos para estimular aquele desenvolvimento da visão e a criança não ficar com nenhuma sequela. O foco, o super foco que a criança fica olhando ali para a tela, a gente pisca menos e a gente produz menos lágrima. Como é isso? Essa questão, a gente falou da parte das telas afetando as crianças e os pré-adolescentes, que é por esse surgimento da miopia. Mas tem a questão das telas que afeta todos nós, de qualquer idade. Qualquer atividade que a gente presta muita atenção, à medida que a gente fixa a atenção, é uma reação natural do nosso organismo de defesa. Fixou a atenção, a gente pisca menos. E quem lubrifica o olho é feito a boca. O olho tem que estar sempre molhado. Quem lubrifica, quem molha o nosso olho é a pálpebra. Toda vez que a gente pisca, a nossa pálpebra espalha uma capa de lágrima sobre o olho. Então, essa capa de lágrima ela é fundamental. Primeiro, para a visão. Para a gente conseguir enxergar bem, a gente precisa dessa capa de lágrima recobrindo o olho. Se a gente não tiver essa lágrima, a qualidade visual cai terrivelmente. Então, uma das queixas da pessoa que tem olho seco é a visão embaçada. Doutor, eu estou vendo de uma hora para outra, minha visão fica embaçada. Eu tenho olho seco, gente. Porque o olho resseca. Então, assim, no dia a dia, o ar-condicionado, o calor, a atividade, muita leitura, computador. Então, às vezes eu mando o paciente, tem que lembrar de piscar o olho. Bota um lembrete, bota um post-it ali na tela do computador para piscar o olho. E aí a gente tem que se adaptar. Existem colírios lubrificantes. E aí a gente vai orientando o paciente. Isso pode ser usado sem trazer prejuízos à saúde do olho? Sim. O colírio lubrificante... Existem vários tipos de colírio. Não vai usar colírio aí que o médico não indicou, pelo amor de Deus. Né? Mas o colírio lubrificante, ele vai ser usado justamente para isso. Para repor essa necessidade de lágrima, que às vezes o paciente tem uma deficiência de produção de lágrima. Né? O olho seco, ele pode ser por 2 motivos. Por uma evaporação mais rápida da lágrima, às vezes uma lágrima de pior qualidade, certo, ou uma deficiência na produção. E é isso que a gente vai tratar. O lubrificante é justamente para isso. Né? E é um colírio que ele vai fazer uso para diminuir essas queixas, melhorar a qualidade da visão. E o olho seco ele incomoda muito, porque não só essa questão do embaçamento, mas a pessoa, aquela sensação de areia no olho, é o olho arranhando, então assim, tira o sossego do paciente. O paciente que tem questão de olho seco severo, muitos pacientes que têm problemas reumatológicos, o primeiro sinal do problema reumatológico é o ressecamento do olho. Então, às vezes, o paciente vai no oftalmologista com a queixa de olho seco, a gente começa investigando e pede uma avaliação dele com o reumatologista, quando vai ver, ele tem um problema reumatológico que está influenciando naquela questão do olho seco. Então, às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas que precisa sempre de um acompanhamento, de um esclarecimento, de uma avaliação bem feita, para que a gente não perca a oportunidade de dar um diagnóstico de algum outro problema, a gente não tentar tratar, só usar o paliativo em vez de tratar a causa do que está acontecendo.
Gente, fantástico, né? Quanto aprendizado, né, num podcast, numa entrevista como essa, para a gente entender que a gente precisa monitorar a nossa saúde. A gente poderia falar sobre retinopatia diabética, mas eu vou convidar a doutora Adélia, que é a especialista, que é a esposa dele, para vir para cá, para a gente falar sobre isso, que eu acho que é muito importante. Eu nunca vi, né? Eu acho que a gente está num... Eu digo assim, que cada vez mais nos assusta a quantidade de pessoas diagnosticadas com diabetes. Né, por N razões, né? Ou por questões hereditárias, por estilo de vida inadequado, enfim. Acho que dá um programa inteiro só para a gente falar sobre isso e a importância de falar sobre isso também. Mas me diga, quem ainda não fez a visita no oftalmologista, tem que ir anualmente, eu quero que se oriente aí quem está em casa, você que é mãe, você que é pai, você que ainda não foi. Eu já fui esse ano já. Então você já está aqui esse ano. Dia. Então vamos lá. O ideal é que seja feito um exame oftalmológico por ano. E vai depender se a pessoa tem algum outro problema que precisa de um acompanhamento mais precoce, ou seja, mais de um exame por ano, se a pessoa tem alguma doença ou não. Mas se houver o hábito da pessoa do paciente fazer o exame uma vez ao ano, já está mais do que bom. Com isso aí, a gente consegue acompanhar, a gente consegue dar um diagnóstico precoce, a gente consegue evitar vários problemas na visão do paciente. Então, o ideal seria uma vez ao ano, no geral da população. Uhum. As pessoas que vão se acompanhar mais de uma vez ao ano são pessoas que têm algum problema na visão, alguma doença, vamos dizer, um glaucoma, ou uma criança que está fazendo estimulação visual, ou um paciente que o grau está aumentando muito e ele precisa de um acompanhamento mais visitas ao médico, mais de uma vez por ano. Mas, em geral, o conselho que eu ia dar, simples, faça uma visita ao seu médico uma vez por ano. E assim, eu dou até outro recado que eu dou, porque muita gente acha, Aline, que eu não vou para o médico porque eu não quero trocar o óculos. A finalidade não é trocar o óculos. A minha miopia diminuiu. Veja que bom. Não é muito... Me surpreendeu. Assim, você acredita que sua miopia diminuiu um pouco, sério, porque ela estabilizou, né? Com a idade dessa, eu digo, não, ela vai se manter, diminuiu. São as oscilações. Né? E pode acontecer mesmo, pode, né? Oscilar um pouquinho a mais ou a menos, uhum. pode haver esse tipo de oscilação. Mas fazer um exame ao ano já seria de bom tamanho para todo mundo. Né? E saber disso, porque muito mais... Não, doutor, porque eu não vou no médico porque eu não quero gastar para fazer um óculos. Não. Você economiza, usa a mesma armação. Não, Aline, mas nem isso. Não é porque você vai todo ano que você vai ter que trocar todo ano o óculos. Entendi. Se você foi um ano, foi no ano seguinte, o grau se manteve, você continua. Ou oscilou muito pouco, você não tem a obrigação de mudar aquele óculos. Bacana isso. Né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque assim, o óculos não tem um prazo de vencimento feito um colírio, vamos dizer. Se aquela lente está em um bom nível de conservação, se o grau do paciente não mudou muita coisa ou está ao mesmo grau, você pode usar 1, 2 anos, 3 anos. Eu vou dar uma cutucada agora, porque eu acho que é importante para orientar a população. Se a gente for olhar nos municípios, nas cidades, eu nunca vi tanta ótica e tanta farmácia, porque é comum ter mesmo. Virou um grande comércio e tá tudo bem, são empresas que querem ganhar. Mas o que é que tem acontecido? Se alia muito a questão de venha fazer o seu exame de vista, que a gente vai dar, é de graça. Você não paga nada e a gente vai ter um desconto no óculos. Normalmente são feitos por optometristas. Que risco a pessoa tem em fazer? Porque não é um exame de vista, né? É igual ao exame do Detran, que a pessoa diz assim, não, mas eu fiz o exame de vista, que eu fui no Detran. Ali não é um exame de vista, né, doutor Getúlio? Eu queria que o senhor desmistificasse isso e orientasse a população a respeito da seriedade de procurar realmente um oftalmologista, um médico que estudou para cuidar do seu olho. Pois é. O exame de Detran não é exame oftalmológico, é apenas um teste, uma medição para saber se eu estou enxergando bem. Para saber se a pessoa tem condições ou não de dirigir. Certo. Né? E esse ponto que você tocou é um ponto muito importante, porque, veja, não pode existir relação médico e ótica. Por quê? Isso é lei. O Conselho Federal de Medicina proíbe para que não haja um estímulo do médico a passar um óculos para o paciente para que o médico venha a ter um benefício em troca daquilo. Certo. Tá? Então, aí, por isso que é proibido que óticas tenham consultórios de oftalmologia.
Mas, infelizmente, a gente sabe que na prática isso não acontece. Né? Existem várias óticas que têm consultórios e não existe isso do que o óculos é grátis, não existe almoço grátis. Minha filha, não existe mesmo. E não existe, nem que eu falei, até troquei, o exame é grátis. Não existe exame grátis. O paciente vai pagar o exame que ele fez na prestação do óculos. Aquilo ali já está embutido. É igual você vai almoçar e da sobremesa é grátis. Não. Está incluso ali o precinho. Você pagou no preço do almoço, com certeza. Pagou. Então, assim, tem esse detalhe que, infelizmente, o médico que trabalha numa ótica, ou pior ainda, o optometrista, que é uma pessoa sem formação médica, que está ali só para passar um óculos, muitas vezes ele tem relação com a ótica e ele vai passar um óculos desnecessário para o paciente. Às vezes chegam muitos pacientes para a gente usando óculos sem necessidade. E o erro de um grau? Que você pode prejudicar a sua visão, né? Pode prejudicar a visão, pode levar caso de dor de cabeça, o paciente sem conseguir se adaptar com aquele óculos, tá entendendo? E assim, o pior é uma coisa desnecessária, um gasto desnecessário. Então, esse é o grande problema dessa relação comercial. Você não vê médico atendendo em farmácia, vê? Não tem. Absolutamente. Lá só tem o farmacêutico. Lá só tem o farmacêutico que vai vender o remédio que o médico passou. Isso. A mesmo deveria acontecer com as óticas. A ótica está lá para vender o óculos, a armação, de acordo com a preferência do paciente e com a lente e o grau que foi indicado pelo médico oftalmologista. Então, esse é o grande perigo, porque assim, muitas vezes você vai nesse exame de ótica, a ótica... Você não faz um exame? Não, Aline, a ótica só está interessada em vender óculos. Ela quer vender o óculos e faturar o dinheiro dela. Ela é o comércio dela, ela não está errada. Qual é a atividade da ótica? Vender óculos e lentes. Certo. Qual é a atividade do médico? É cuidar da sua visão. É cuidar porque da sua imagina, saúde. Você tem um glaucoma ali, vai para o oculista... E aí é que complica, porque muitas vezes esses exames de ótica, a preocupação é apenas passar o óculos e tchau para o paciente. Não foi feito o exame do olho do paciente. Não foi feito um exame oftalmológico. Então, o paciente, inocentemente, por desconhecimento, exatamente, ele vai achando que fez um exame oftalmológico, que ele não fez. Só foi visto o grau. Muitas vezes o paciente não passa nem naquele aparelhinho que a gente testa para ver se realmente está... Ele faz um exame no computador lá, o paciente sai achando mal. Eita, eu fiz um exame computadorizado. Coitado, não fez nada. Enganado. Foi enganado. Foi passado um óculos que muitas vezes pode ser até desnecessário. E pior ainda, perdeu a oportunidade de fazer um exame para saber se tem alguma doença, se tem alguma suspeita, tratar algum problema. Isso é muito sério. E às vezes chegam pacientes para a gente. Veja, a gente vê, isso também é muito comum em sindicatos, nessas cidadezinhas do interior. Os sindicatos chamam as óticas e as óticas levam esses profissionais para fazer exames lá. Uhum. E acontece muito esse tipo de exame que, assim, a única preocupação é vender o óculos. Alguns meses atrás, eu atendi uma paciente que ela chegou com um glaucoma em estágio já avançadíssimo. Ela é presidente de um sindicato e eu disse, você está sentindo na pele o que muitas pessoas podem sentir. Não faça isso. Não deixe que isso... Não deixe o que aconteceu com você aconteça com as pessoas do seu sindicato. Porque esse tipo de exame que ela passou a vida toda fazendo ali não serviu de nada. Era só para ver a questão de óculos e ela estava com glaucoma avançando e nada foi feito. E quando ela chegou para a gente, ela chegou no estágio muito avançado. Então, esse aqui é o grande detalhe, esse aqui é o conhecimento que as pessoas precisam ter. Né? Às vezes, eu vou ter que pagar X numa consulta. É melhor você pagar aquela consulta e você ter a certeza de que você precisa daquele óculos, você ter a certeza de que você está enxergando bem, você ter a certeza de que você tem ou de que você não tem nenhum problema na sua visão, mas você sair tranquilo. E não você sair com a sensação de que foi feito de besta, você fez um exame, você está usando um óculos desnecessário, você sair sem saber se você foi examinado ou se não foi. Isso é que é o grande problema. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o profissional, sabe? Em todos os aspectos. Se eu tenho uma situação, eu tive entrou uma flepinha de madeira na minha unha e inflamou. E 20 dias eu com essa unha e eu não aguentava. Só um exemplo, tá? Eu não aguentava essa unha, eu digo, eu não vou para uma manicure. Porque ela pode até tentar desencravar a minha unha que encravou e por isso que não cicatrizava, eu vou procurar uma podóloga. E aí eu paguei a profissional satisfeitíssima. E resolveu o seu problema. No outro dia, 24 horas, eu estava com o meu dedo já... Obviamente que eu não estava tratada, mas o meu dedo já estava
Nossa, que alívio. Porque eu sei o que eu sofri nesses 20 dias, né? Achando que ia cicatrizar enfim. Não adianta você não buscar um profissional. Então, se a gente tem, assim, cada vez mais vocês têm estudado, vocês têm se especializado para tratar de maneira adequada aquele paciente, né? Ou aquela determinada situação. Então, a gente tem que aprender, né? É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. E veja... E muito caro, às vezes. Muito. Pelo seguinte motivo. 80% da relação de um indivíduo com o mundo é feita através da visão. 80% do seu relacionamento com o mundo que te circula é pelos olhos, pelo que você vê. Então, valorize isso. Um cisquinho quando cai no olho, a gente fica doido, né? É. Aí você vê assim, meu Deus, como o olho é sensível, que precisa ser cuidado, né? É engraçado que... às vezes chega um paciente com um corpo estranho no olho, o camarada é incomodadíssimo. Com certeza. Não consegue nem abrir o olho. Quando a gente... Ai, tira, que mostra ao paciente o que era. Foi só isso, doutor? Era só isso, doutor. Mas é o só isso que, pois é. Que é tão importante, né, para a visão. Pois é, então a visão é responsável por 80% da relação do ser humano com o mundo. Então valorize isso, cuide disso, para que você tenha a sua visão durante toda a sua vida e não comprometa com a sua qualidade de vida. Você ter o prazer de ver um filho, ver um neto, ver os seus familiares, você viver sua vida, ter a sua independência. Exatamente. Por conta de menosprezar fazer um exame bem feito, fazer um exame regular. Então a gente precisa a gente só vai se cuidar bem, a gente só vai saber se cuidar se a gente tiver consciência dos riscos, se a gente tiver consciência do que é certo e do que é errado. Então esse podcast é importantíssimo para que as pessoas tenham a consciência da necessidade de que a gente saber o que é certo e o que é errado. Tá? Você saber das necessidades, você saber como se cuidar. Porque a partir do momento que você sabe o que pode acontecer com você, você vai dar mais importância a um exame que é bem feito. Com toda certeza. Falar do prazer que é ter sempre você... Não é a primeira vez que a gente conversa, né, em outras entrevistas, mas muito feliz em você ter estado aqui com a gente, poder compartilhar essas informações. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Gente, a gente fica por aqui. Próxima quarta-feira tem outro convidado especial para a gente compartilhar conhecimento junto com você. Fiquem com Deus, paz e bem, tudo de bom. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Olá, queridos alinhados!